José conversa com Azenate e ela pergunta por que ele não revelou quem ele realmente era para seus irmãos. José responde que era porque seus irmãos não eram de confiança. Mas Azenate fica sem entender e parece que não acreditou muito. Judá e seus irmãos chegam em sua terra e falam o que aconteceu com eles no Egito para seu pai, Israel. E falam que precisam levar Benjamim para provar que não eram espiões. Mas Israel não deixa. Depois de um tempo, a comida começa a acabar. Mas Israel continua sem deixar Benjamim ir com eles para o Egito. Zilpa fica sem comer nada e Diná percebe. Mas Zilpa insiste em continuar sem comer. Adurrá e Neferides tentam chegar ao Alto Egito, mas Neferides acaba desmaiando e Adurrá, depois de um certo tempo, também desmaia. Teruel aparece e os salva os dois do deserto e os leva para o Alto Egito. Enquanto isso, Israel e sua família comiam, mas Zilpa desmaia. Israel fala que era para eles voltarem para o Egito, sem Benjamim. Mas seus filhos falam que não poderiam voltar, porque o governador tinha sido bem claro que não os iria receber sem Benjamim. Judá, vendo a situação de desespero, sai para orar pedindo ajuda a Deus. Neferides acorda e vê que Teruel tinha a salvado. Ela tenta abraçar Teruel, mas ele fala que não era para ela se aproximar, já que ela não tinha nariz. E pessoas naquele tempo que não tinham nariz eram conhecidas como amaldiçoadas. Rubens e Judá estavam conversando quando Diná chega e diz que Israel estava chamando em sua tenda. Quando eles se reúnem, Israel diz que podiam levar Benjamim para o Egito, para poderem comprar comida e também salvar o seu outro irmão. Israel deixa seu filho Benjamim ir para o Egito. Após vários dias de viagem, Benjamim e seus irmãos finalmente chegam ao Egito. Ao chegarem, José os vê. José pede para Cairos avisar Xaréder para levar seus irmãos até sua casa. Xaréder conversava com os irmãos de José quando Simeão chega e todos ficaram muito felizes com a chegada do seu irmão que havia ficado preso. Xaréder leva Simeão e seus irmãos para a casa de José e diz que José não iria demorar para chegar. Depois de um tempo, José chega e todos os seus irmãos se ajoelham diante dele. Os irmãos de José entregam os presentes que tinham trazido da sua terra natal, Canaã. José vê Benjamim. Ao vê-lo, José se emociona muito e corre para uma sala de sua casa e começa a chorar. Depois de algum tempo, ele se recompõe e volta para a sala. José pede para os servos servirem a comida. Os servos servem uma maior quantidade de comida para Benjamim. Todos os seus irmãos ficam perplexos com a atitude do governador. Os seus irmãos falam que parecia que o governador gostou de Benjamim. Benjamim responde que não tinha culpa de ser muito bonito, e todos caem na gargalhada. Após algum tempo, todos acabam de comer. José vai se encontrar com Azenate. Azenate estava muito curiosa para saber como havia corrido o encontro. Então ela pergunta: José, como foi as coisas? Correu tudo bem? José responde que sim, e que estava muito feliz por ter visto novamente Benjamim. Enquanto José conversava com Azenate, Xaréder chega e diz que os irmãos de José
e iriam ficar em um alojamento no palácio. E no dia seguinte, eles iriam voltar para sua terra, Canaã. José pede para Xareder colocar a sua taça de prata na saca de Benjamim. Asenate fica muito espantada e pergunta: José, por que você está fazendo isso? José então responde que era para ver se seus irmãos tinham realmente mudado. E José também gostaria de saber a atitude dos irmãos ao ver que Benjamim estava em apuros. Camecha estava conversando com Faraó quando ela percebe que no quarto de Faraó havia uma mensagem de Apepe. Na mensagem estava escrito que Apepe estava com Miriate, a primeira esposa real do Faraó. Enquanto Potifar e Faraó conversavam, um servo chega com a armadura de Faraó. Potifar pergunta: o que Faraó vai fazer com essa armadura? Então Faraó responde que ele mesmo iria atrás de Apepe e que dessa vez iria pôr fim à vida dele. Os irmãos de José estavam quase saindo de Avares quando Xareder chega com uma comitiva de soldados. Xareder, com um ar de agressividade, manda os irmãos de José mostrarem seus sacos, pois a taça do governador havia sido roubada. Xareder olha todos os sacos. Quando chega a vez de olhar o saco de Benjamim, para surpresa de todos, a taça de vinho do governador estava dentro da saca de Benjamim. Então, Benjamim é levado preso até o governador. Benjamim e seus irmãos vão até a casa do governador para pedir a liberdade de Benjamim. Judá se oferece para ficar como escravo no lugar de Benjamim. O governador pede para os servos saírem da sala. Quando os servos saem, ele se revela para seus irmãos e diz que ele era o José. E todos ficam muito espantados e emocionados ao ver José vivo e como governador do Egito. Todos os irmãos de José chegam até ele e o abraçam, um por um. Enquanto isso, no acampamento, começa a acabar a comida e as mulheres começam a ficar muito preocupadas. Namael chega no acampamento com alguns sacos de grãos e todos ficam muito felizes. Os irmãos de José pedem desculpas e José pede para eles não ficarem tristes e esquecer o passado, pois Deus tinha providenciado a ida dele para o Egito. Só assim ele poderia salvar várias e várias vidas. José pede para seus irmãos voltarem até o acampamento e falarem ao seu pai que ele estava bem e que todos deveriam vir para o Egito com suas famílias e seus pertences, pois ele agora era governador do Egito e podia salvá-los da seca e da fome. José abraça Benjamim e os dois se emocionam. Faraó vai atrás de Apepe e quando chega no local determinado, Teruel manda uma carroça e lá estava Mirianate, toda suja de sangue e parecia estar morta. Junto com ela na carroça estava o sumo sacerdote. Quando o faraó vê que Mirianate parecia estar morta, ele começa a ir em direção à comitiva de Apepe. Quando ele pega o arco e flecha, prestes a atirar uma flecha, Mirianate acorda e diz para Potifar que Apepe estava com Camecha. Potifar percebe que quem estava na carroça com a comitiva de Apepe não era Apepe, e sim Camecha disfarçada de Apepe. Então Potifar grita tentando impedir o faraó de atirar a flecha. Mas já era tarde demais. Quando a flecha já estava quase acertando Camecha, Teruel a empurra para a flecha não lhe acertar. Potifar acaba sendo atingido com uma flecha, mas ele não se importa com isso e sai com seu cavalo atrás de Teruel, mas Teruel mais uma vez escapa. Faraó e sua comitiva chegam ao palácio para poderem cuidar de seus ferimentos. José conversava com seus irmãos e explica por que tinha armado todos aqueles problemas para seus irmãos. E eles entendem. Depois de algum tempo, Asenate chega com seu filho.
Cada um dos seus irmãos se apresenta para Asenate. Todos ficam muito felizes ao ver Asenate e Manassés. Efraim, nessa hora, estava dormindo. Todos se dão muito bem e há um clima de extrema felicidade. Para o vídeo. Enquanto Faraó conversava com Xareder e Pentéflis, Faraó pergunta a Xareder se era verdade que os irmãos do governador estavam no Egito. Xareder diz que era verdade. Então Faraó pede para falar com o governador quando ele estivesse disponível. Depois de um tempo, José fala com Faraó. Faraó fala para o governador para ele trazer os seus irmãos, seu pai e sua família para o Egito. Faraó também providenciou carros para ajudar na viagem dos irmãos de José. Xareder e Erite estavam conversando, e Xareder estava falando sobre José não ter punido seus irmãos por terem vendido como escravo para um mercador. E que, se não fosse Deus, José poderia estar morto ou mal de vida até hoje. Erite percebe que Xareder não entendia o porquê José ter perdoado seus irmãos. Então ela fala que estranharia se José fizesse algo contra seus irmãos, pois José era um homem justo e que perdoava todos que estivessem arrependidos. José dá vários presentes para seus irmãos e para Benjamim dá um saco cheio de prata e várias roupas valiosas. José manda os carros que Faraó tinha providenciado para a viagem dos irmãos e para a volta junto com suas famílias para o Egito. José se despede de seus irmãos e eles vão embora. Quando Benjamim e seus irmãos saem do Egito, começam a brigar falando como iriam contar para o pai deles que tinham vendido o próprio irmão. Então Judá fala que ele mesmo iria contar para seu pai Israel o que eles tinham feito no passado. Xareder entra em uma sala e lá estava Cairos, e os dois conversam. Cairos pede desculpa pelo que tinha feito com Erite, e Xareder o perdoa, e os dois voltam a ser amigos. Os irmãos de José chegam em sua terra e vão logo conversar com seu pai. Quando Judá fala que José estava vivo, Israel fica sem reação por algum tempo. Então, Judá e seus irmãos levam ele para fora para que ele pudesse ver os carros e acreditar que José estava mesmo vivo. Israel fica extremamente feliz ao ver que seus filhos tinham contado a verdade. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você que, por favor, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Isso também estará nos ajudando muito. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.